Olá, irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como texto de saudação, Romanos capítulo 6, no versículo 8 diz: Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Nós estamos celebrando a Páscoa hoje, um dia especial para nós, um dia onde podemos celebrar a ressurreição de Cristo Jesus e podemos declarar que a morte não tem mais poder sobre a vida dele. Coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. E reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Nós desafiamos nossas crianças para que possam testemunhar um pouco a respeito de como tem sido esses dias de quarentena, mas também sobre altruísmo, onde elas podem compartilhar um pouco também daquilo que elas têm dentro dos seus lares, em suas casas, para aqueles que estão passando por dificuldades nesses dias. Então nós queremos ouvir alguns testemunhos dessas crianças. O que está mais difícil nesses dias de quarentena? Não poder brincar com os amigos e assistir o noticiário. Camila, o que está sendo mais difícil nesses dias de ficar em casa? Gente, não pode sair em família, para algum lugar assim. A gente não vai para a escola, é difícil. Porque eu normalmente estou mais acostumada a estudar na escola. E como nós podemos ser fortes e corajosos, mesmo nesses dias difíceis? Com Deus sendo fé e amor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou
aproximo, quebrantado no seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu escravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e
entregar e dar a vida do seu próprio filho. O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus filho, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo. Era a mão de Deus, os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus, os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Quero ler com vocês o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto estavam com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui o início dizendo: enquanto falavam sobre isso, o que eles estavam conversando? Eles estavam conversando a respeito de que Jesus já havia aparecido para as mulheres, Jesus já tinha aparecido para alguns discípulos e havia dúvida no coração deles. E de repente Jesus agora aparece para eles e lhes diz: Paz seja com vocês. Os discípulos estavam com medo, estavam espantados e estavam com dúvidas em seu coração. Por quê? Porque eles viram Jesus sendo crucificado. Eles viram o túmulo ser selado. Esse selo representava que não poderia ser removido, que não poderia ser aberto. Quando nós olhamos para tudo aquilo que aconteceu com Cristo Jesus, quando ele foi crucificado, sofreu, os discípulos acompanharam de longe tudo isso, e de repente, agora aparece a notícia que ele tinha ressuscitado. E está na frente deles agora, dizendo: paz seja com vocês. E Jesus diz para eles: olha para as minhas mãos, olha para os meus pés, me toquem. Um espírito não tem carne. Jesus está mostrando para eles que realmente ressuscitou, que realmente ele venceu a morte. Quando nós pensamos a respeito da Páscoa, da nossa celebração hoje, nós podemos encontrar na Bíblia duas Páscoas. A Páscoa de Moisés, quando em Êxodo capítulo 12, fala a respeito daquilo que Deus estava fazendo com o povo de Israel, libertando eles do Egito.
libertando eles da escravidão do Egito. E ali nós podemos ver, quando fala a respeito dos relatos daquilo que aconteceu, Deus está enviando as pragas e mostrando o seu poder, a sua majestade, confrontando o faraó, que era o deus egípcio. E de repente vem a 10ª praga. A 10ª praga era a morte do primogênito. E quando olhamos para essa 10ª praga, nós vemos Deus preparando o povo de Israel para receber a praga e a libertação do Egito. Porque Deus sabia que aquele povo seria liberto naquela noite. Mas eles não foram libertos somente da escravidão do Egito. Eles foram libertos também da morte do primogênito. Tanto no meio do povo de Israel, como no meio dos egípcios, houve morte. Só que entre os egípcios morreram os seus filhos, os seus gados. E no povo de Israel morreu um cordeiro no lugar deles, onde o sangue foi passado nos umbrais das portas, e ali então eles foram libertos da escravidão do Egito, mas também da morte dos seus primogênitos. E eles foram libertos. Essa Páscoa de Êxodo capítulo 12, ela é um símbolo daquilo que aconteceria em Cristo Jesus, quando nós vemos a Páscoa de Jesus. A Páscoa a qual nós celebramos hoje. Essa Páscoa, ela traz libertação do pecado e o livramento da morte eterna. Como assim? Como isso acontece? Nós vemos que o mundo ele está marcado pela dor, pelo sofrimento, por medos que nós temos. E quando Jesus ele apresenta para os discípulos, ele diz: paz seja com vocês. E essa paz a qual Jesus está falando para eles não é uma paz qualquer. O Shalom, ele representa uma paz completa. E nós não temos essa paz completa. Os discípulos estavam com medo, desorientados. Por quê? Porque eles esperavam um Messias que viesse para restaurar, que viria e os livraria do jugo de Roma. Mas de repente eles viram seus sonhos frustrados. E quando nós olhamos para esse mundo, nós não temos essa paz completa. Porque esse mundo ele é marcado por várias doenças. Ele é marcado por vários sofrimentos que nós passamos. Temos paz às vezes quando estamos em paz com alguma coisa, outra de repente não vai bem. De repente estamos em paz na família, mas uma doença, um desemprego, uma outra coisa que pode nos afligir muitas vezes. Então nós nunca temos essa paz completa. E Jesus aqui apresenta para os discípulos dizendo: paz seja com vocês. E quando nós olhamos para essa paz que Jesus ele traz, ele pode trazer somente pela a sua morte e ressurreição. Porque ela traz cura à criação. E por que ela traz cura à criação? Porque este mundo não era para ser assim. Não éramos para sofrer dessa forma. Não era para passarmos tudo aquilo que estamos passando nesses dias. E por que isso acontece? Porque houve uma desconexão com o Criador. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos tudo perfeito, tudo em harmonia, tudo funcionando muito bem. Mas aí o ser humano escolhe viver longe de Deus. E isso traz as consequências que nós vemos hoje. Quando o homem desobedece, há a morte. E o maior inimigo do ser humano é a morte. Existem ditados que dizem isso. Só não há solução para a morte.
E nós temos medo de morrer. Nós enfeitamos nossos velórios mostrando como se fosse algo bonito. Aí vem perguntas ao nosso coração: aonde está Deus? Por que tudo isso está acontecendo conosco? Será que Deus não age? Deus está agindo. Deus já agiu. E a Páscoa nos lembra isso, o agir de Deus. Jesus Cristo vencendo a morte. Como eu disse antes, a Páscoa, no Antigo Testamento, ela foi uma libertação da escravidão do faraó, do sofrimento que o povo de Israel estava passando no Egito. Então nós temos uma libertação sociopolítica, mas também nós temos uma libertação de uma morte naquele momento. Quando Jesus está passando por João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai nos apontando para esse momento tão importante na nossa história. O Cordeiro que morreu, que venceu a morte, mas agora está na frente dos seus discípulos e pode dizer: me toque. Paz seja com vocês. Esta é a mensagem daquele que venceu a morte em nosso lugar. Aquele que sofreu, que entrou no mundo para mudar a história. E por isso, o apóstolo Paulo pode dizer em 1 Coríntios capítulo 15, quando no versículo 55 ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só essas palavras do apóstolo Paulo. A morte não tem mais vez. Jesus venceu a morte. E somente por aquele que venceu a morte nós podemos receber a vida. Nós podemos ter esperança. Por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a nossa história, nós rememoramos aquilo que Deus fez por nós na celebração da Páscoa, lembrando de um Deus que entrou na história para nos salvar. Um Deus que mostrou o seu amor para conosco. Um Deus que enche o nosso coração de esperança. Um Deus que enche o nosso coração novamente de alegria. Onde Ele nos convida para que nós possamos experimentar essa paz que Ele nos dá. Assim como quando Ele se apresenta para os seus discípulos e diz: paz seja com vocês. Por isso, meus queridos, nós podemos olhar também para as palavras de Jesus para nós, quando Ele disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus para nós. Nós não temos ainda a Shalom completa. Nós não temos ainda a paz de Deus completa. Mas podemos, sim, experimentar dessa paz que Ele nos oferece, sem medo da morte, porque a morte ela não tem mais a última palavra sobre as nossas vidas, sem medo do que este mundo pode nos afligir, porque nós temos um Deus que oferece a sua paz. Nós temos um Deus que olha para nós na nossa aflição. Nós temos um Deus que se importa conosco. Nós temos um Deus que entrou na história para nos oferecer algo melhor. Que esse mundo, ele não tem a última palavra. Por isso, a nossa esperança nesse dia é de uma esperança na eternidade. Quando nós celebramos a Páscoa, nós lembramos desse Deus que entrou na história
para nos resgatar, para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso pecado. O justo morrendo pelos injustos. Mas mais do que isso, a Páscoa de Jesus, ela nos lembra de dois fatos muito importantes para nós nesse dia. O livramento, o perdão dos nossos pecados, mas também aquele que nos dá vida. Aquele que morreu em nosso lugar. Aquele que nos dá vida eterna. Lembre-se disso. Que a morte e a ressurreição de Jesus, ela é o início da restauração de toda a criação, que foi contaminada pelo pecado. Não era desse jeito para nós vivermos. Mas, mais do que isso, experimente da paz de Jesus. Mesmo que nós não vivamos essa paz completa hoje, em sua plenitude, nós podemos, sim, lembrar desse Deus que cuida de nós. Assim que nós possamos refletir nessa Páscoa, o verdadeiro significado para as nossas vidas. Não é coelho, não é ovo, e sim aquilo que Cristo fez por nós, nos dando esperança e também iniciando a restauração desse mundo, que se combina com a volta dele e a restauração completa de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, uma abençoada Páscoa a todos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado. Obrigado porque nós podemos celebrar a Páscoa, podemos encher nosso coração de esperança novamente e podemos dizer que a morte não tem mais a última palavra sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando cada casa, abençoando a cada lar, também conduzindo a cada um segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Diga, tua mão me firma, tua mão me firma.
E quando tudo se acabar, ó Senhor, estarei seguro. Você me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Senhor, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me, Senhor, prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, querido. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Senhor Jesus, Ele venceu. Deus abençoe a todos.